Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como selecionar as questões de acordo com a TRI apenas numa primeira olhada. Então, isso é uma estratégia ótima de prova para você evoluir e acertar mais questões priorizando a TRI. Então, você vai acertar as questões fáceis, médias e depois as difíceis. E aí eu vou usar como exemplo aqui o Enem 2013. Então, vamos lá. Gente, a prova do Enem 2013 era naquele modelo antigo, né? Prova de linguagens e matemática no primeiro dia. Então, vamos lá para a parte de matemática, né? Na questão 136. E aí, quando você chegar na questão 136, olha só, o que você vai fazer? Apenas olhando a questão já dá para você saber se é uma questão média, uma questão fácil ou uma questão difícil. E aí, olha só, eu vou selecionar da seguinte forma: as questões fáceis eu vou botar uma bolinha, né? Então, fácil eu vou colocar uma bolinha. As questões quadradas são questões médias e as questões com triângulo de atenção a gente vai botar como questão difícil, beleza? E aí, apenas batendo o olho, a gente já vai saber a partir de uma análise rápida. Então, olha só, questão 136. Provavelmente é uma questão de equação de segundo grau. Geralmente, questão de equação de segundo grau do Enem é questão média. Você pode deixar para depois, uma segunda passada. Aí, vamos lá, questão 137. Questão aqui, ó, de diretamente e inversamente proporcional, gente. Isso daqui é uma questão fácil, então você pode fazer na primeira passada. Aí vamos lá, questão 138, olha só, uma questão de gráfico, né? Geralmente questões de gráfico são questões fáceis, né? E aí ele pede também, é uma questão de diretamente e inversamente proporcional, você usar a fórmula no gráfico. Então, é uma questão fácil, você pode circular e fazer rápido, beleza? Apenas bater no olho, olhando as alternativas, você consegue ver que é uma questão que não requer um conhecimento muito grande, então você já pode fazer logo. Aí vamos lá. Ó, questão de tabela, gente. Geralmente questão de tabela, de gráficos, são questões fáceis. Então, você já pode circular, que não vai ser uma questão tão difícil de fazer na primeira passada. Aí você vai bater o olho aqui, ó, questão de razão. Aí razão, você tem que olhar duas formas. Você pode dar uma lida na questão, ver se é uma questão de probabilidade, tem um conhecimento além, ou se é uma questão apenas de divisão, né? Você vai ter que fazer uma contagem e já fazer a divisão. Então, isso daqui é uma questão fácil, se você der uma olhada. Eu caracterizaria como fácil. Aí, olha só, questão 141, questão de probabilidade, né? Já batemos o olho aqui, já vimos que é de probabilidade. Você pode dar uma lida, mas geralmente questões de probabilidade são questões médias e difíceis. Eu já como probabilidade já sei que é uma questão média, eu deixaria uma segunda passada. Aí vamos lá, continuaria aqui, ó. Ó, questão de equação de circunferência. Isso daqui, gente, é questão difícil, tá? Não é um assunto que cai todo ano no Enem, é um assunto que você tem que saber a fórmula da equação da circunferência e já caracteriza como difícil. Aí bate o olho nessas questões de textão. Geralmente essas questões de textão são questões médias. Eu deixaria para uma segunda passada, mas não custa dar uma lida para ver se é uma questão fácil, se sai na primeira passada. Aí, ó, mesma coisa aqui, ó. Questão também, a quantidade de placas, né? Textão, eu deixaria para uma segunda passada, beleza? Aí vamos lá. Ó, questão de geometria, gente. Questão de geometria, eu tenho muita facilidade. Porém, se você não tiver tanta facilidade, geralmente são questões médias, deixa para uma segunda passada, beleza? Aí vem aqui, ó, questão, a gente olha essa daqui, vê uma porcentagemzinha. Geralmente questões de porcentagem são questões fáceis e médias. Eu daria uma lida nela e eu caracterizaria ela ali como uma questão fácil para fazer na primeira passada, beleza? Aí vamos lá, ó. Questão aqui de proporção, né? Então ele fala a seguinte proporção, né? Geralmente são questões fáceis de razão e proporção, já dá para fazer na primeira passada, tá? Aí aqui, ó, geralmente essas questões de tabela, gente, que você só tem que dividir isso daqui por isso daqui ou multiplicar, são questões fáceis. Então eu caracterizaria isso aí como uma questão fácil e faria numa primeira passada, tá? Ó, questões de gráficos, geralmente são questões fáceis, faz na primeira passada. Ó, questão de mediana, questão fácil, faz na primeira passada, tá? Essas daqui são questões provavelmente de porcentagem, de custo. Eu considero como uma questão média. Geralmente questões com textão assim, pode ser fácil, mas eu já deixo para uma segunda passada, porque se for fácil eu vou fazer rápido e se for médio eu já deixo para a segunda passada. Eu também, gente, ao invés de caracterizando fácil, médio, difícil e já ir fazendo, eu já abro a prova e vou procurando as questões, ó. Geralmente, ó, projeção ortogonal, questão fácil, dá para fazer na primeira passada, né? Aí, ó,
questão de escala, questão fácil, dá para fazer na primeira passada. Essa daqui, ó, questão de segundo grau, segunda passada, equação de segundo grau. Ó, projeção e figuras, né? Questão de você representar as figuras geométricas, questão fácil, faz na primeira passada, tá? Ó, questão de gráfico, gente, faz na primeira passada. Dá para você ir selecionando, ó, questão de projeção ortogonal, faz na primeira passada, entendeu? E aí você vai avaliando, ó. Geralmente essas questões aqui, ó, por exemplo, geometria, questão média, deixa para uma segunda passada, entendeu? E aí você vai avaliando isso ao longo da prova. Então, dá para ir caracterizando. As questões fáceis você faz primeiro na primeira passada, as questões médias você faz na segunda passada, e as questões difíceis você deixa para o ano de passado. Gente, assim, a prova do Enem é uma prova que você tem que ter estratégia, você vai fazendo com calma as questões, né? É muito importante você priorizar a TRI, as questões fáceis, depois as questões médias e, por último, as questões difíceis. Tá? Por quê? Porque você vai ganhar pontos com a TRI. Tá? E, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente ensina no meu curso de revisão. Eu faço resoluções com revisões das questões mais importantes focadas no Enem. Então, se você quer fazer parte, me manda uma mensagem ou entra aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo e venha participar do nosso curso de revisão. Se você gostou desse vídeo, me siga e vamos juntos que eu posso dar muitas dicas para vocês até o Enem. Tamo junto, galera. Um forte abraço.